Glória. Convidar aqui o pastor Daniel, preletor desta manhã. Glória a Jesus. Senhor, te louvamos por tudo que já foi realizado aqui nesta manhã, Senhor. Podemos te louvar, podemos orar e podemos desfrutar da comunhão que o Senhor nos permite ter contigo, Senhor. Porém, nós entendemos que sem a sua palavra, sem a sua voz, sem o seu direcionamento, Senhor, nós andaremos como ovelhas perdidas, Senhor. Então, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa envolver o teu filho de uma forma especial, Senhor, fazendo com que a sua palavra seja manifesta, trazida aos nossos corações, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Que caia por terra toda maldade, Senhor. Todo espírito maligno que queira deturbar, todo comichão no ouvido, em nome, toda inquietação na alma, no espírito, no coração, seja repreendido pelo poder da tua palavra, e que a tua palavra possa surtir o efeito a qual foi enviada, Senhor, para a glória do teu nome. Abençoa o teu filho, guarda a sua saúde, encha da sua graça, Senhor, pelo poder que há no teu nome. E em nome de Jesus, ó Pai, nós arvoraremos pendões a Ti, ó Pai, para a glória e honra do Teu nome. Satisfaça ao Senhor, Senhor, os desejos do coração do Teu Filho, para a glória do Teu nome. Fala conosco, porque a Sua palavra é lâmpada, Sua palavra é luz para os nossos caminhos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória. É de prata. Paz do Senhor, irmão. Bem, Deus é bom, não? Dá um sorriso para quem está ao seu lado aí, se você puder. Diga, Deus é bom, irmão. Aleluia. Dá um abraço do teu irmão, se você puder também aí. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim para o teu irmão, hoje é uma manhã de olharmos no retrovisor um pouco, irmão. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, se você a trouxe, se não trouxe, pode acompanhá-la aqui. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 41. Aleluia. Irmãos, quinta-feira eu tive que ir para Diadema pregar. E eu estava ruim, eu pregava suando. Eu tive que cantar ainda lá, porque tinha faltado duas integrantes do louvor, irmão. Aí eu fui lá para não ficar desfalcado, não é? E dei lugar, irmão, mas suava. Aí não vi a hora de ir para casa. Aí chegou um jovem que eu apresentei a filha dele há 8 anos atrás. Ele e a esposa, e ficamos conversando até quase meia-noite ainda. Eu falei, santo. Aí eu falei, Deus, o Senhor é bom. Aí ontem, como eu estava tranquilo, sexta-feira, né, Kaique? O pastor Wagner vinha pregar, eu falei, tá, deixa o pastor Wagner, eu vou descansar aqui que eu estava ruim. Ele também não veio. Mas diga assim para o teu irmão, vai dar certo, irmão. As coisas acontecem. Amém? A minha tradução é a ACF normal. Lucas 7:41 diz assim, 41. Amém. Um certo credor tinha 2 devedores. Está muito alto o microfone aqui, para mim. Talvez seja aqui no retorno, não sei. Amém? Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas essa ungiu os meus pés com unguento.
Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Pode se assentar, dando glória a Deus e aleluia. Para aqueles que leem a Bíblia, esse texto é um texto muito conhecido, não é? Jesus, ele vai ser convidado. Aqui ele conta uma história verídica, ele está no meio de uma história verídica e conta uma parábola dentro dessa mesma história. E o autor, Lucas, ele procurou saber exatamente o que Jesus queria dizer para colocar e deixar escrito para que chegasse até os nossos ouvidos nos dias de hoje. Essa semana foi uma semana que eu fiquei pensando muito em Jesus, tamanho o seu amor, a sua graça, tudo que ele tem feito por nós. E como aquele hino que cantou, o terceiro hino aqui, muitas vezes nós não valorizamos tudo o que ele fez. E quando eu ficava meditando e comecei a me alegrar com o Senhor, e ao mesmo tempo que eu me alegrava pelos seus feitos, eu chorava por conta dos meus pecados. Porque por tudo que o Senhor tem feito, era para nós sermos santos, era para nós sermos irrepreensíveis, era para nós sermos os melhores homens, as mulheres serem as melhores mulheres, por tudo que o Senhor fez. Então eu me alegrei muito com o Senhor e comecei a rever o que Jesus fez, o que Ele fez por nós, quem Ele é. E comecei a meditar nisso e falar, Deus, eu te amo demais, eu não tenho por que abandonar o Senhor. Quando eu leio 2 Pedro, capítulo de número 2, nós vamos ver que Pedro, que era um discípulo que caminhava com Jesus, que andou sobre as águas, que negou Jesus também 3 vezes. Porém, antes dele partir, ele deixa uma carta escrita que aqueles que receberam o conhecimento de Deus e voltaram atrás, é como um porco ou uma porca que volta para a sua lama. Olha isso, irmão. E um cão que volta para o seu vômito. Por que ele disse isso? Tamanho o conhecimento, talvez aquele momento em que ele andou com Jesus e não viu Jesus fazendo talvez o que ele queria que fizesse, ele negou, mas depois disso, irmão, ele não se achou digno de ser crucificado igual ao Senhor. Ele pediu para morrer, segundo a história, de cabeça para baixo. Por reconhecer quem era Jesus, por saber que ele não era digno, mesmo que o Senhor disse, olha, vocês vão beber o mesmo cálice que eu, ele poderia talvez ter falado assim, vou também entrar na história, vou ser crucificado que nem Jesus, mas ele disse, não, eu não mereço tal, e então foi crucificado de cabeça para baixo. Quando eu olho para esse texto, eu vejo um amor de um Deus tão misericordioso, de um Senhor que muitas vezes está na mesma sala, na mesma reunião, Ele está onde tem pecadores e tem fariseus no meio. E aí, ao se deparar com todos eles, Ele consegue julgar e discernir o verdadeiro adorador daquele que só quer inquiri-lo, saber o que ele vai fazer, o que ele pode fazer. E então ele consegue discernir o ambiente, discernir a mente daqueles homens, enquanto o Simão, que era um fariseu, convida para um jantar. Belo, atitude nobre, convidar Jesus para sua casa. Porém, quando ao chegar lá,
ele não teve uma recepção digna, não é nem de um senhor e mestre, mas digna de qualquer hóspede, que naquele tempo deveria ter os seus pés lavados com água, deveria ter os seus pés secos, porque era um costume da época, por andar no deserto, poeira no pé. Então quando ele chega naquela casa, talvez ele percebeu que já havia um banquete preparado, mas o Simão foi um daqueles que parecia que disse assim: entra aí, Senhor, fica à vontade. Entra, Jesus, faz o que o Senhor quiser, fique à vontade. Ó, a mesa está ali, ó, senta aí. Talvez não valorizou quem estava diante dele como deveria ser valorizado, pelo que ao contrário chegou uma mulher pecadora, não sei como ela entrou. Talvez bico na festa. E talvez todo mundo conhecesse ela, ou talvez só o Simão conhecia. Só que aquela mulher, ao chegar lá, leva um vaso de unguento, e quando ela chega, ela se depara, se debruça diante de Jesus e começa a chorar e lavar os seus pés com as lágrimas, secar com os seus cabelos e ungir os pés de Jesus. E é claro que o fariseu na hora pensa, né, se ele soubesse quem é essa mulher, e Jesus sabia. Aí Jesus começa a contar essa parábola que eu li. Jesus começa a dizer para aqueles homens, para aquele certo Simão, havia um homem que tinha 2 credores, e um devia 500, o outro 50, e ele perdeu a dívida de ambos. Qual amou mais? E o Simão, inteligente que era, disse: aquele que mais perdoou. Ele falou: julgaste bem, então essa mulher me amou mais do que você. Quantas vezes nós entramos e não reconhecemos que é o Senhor que está diante de nós. Nós achamos que só estamos num culto, que só vamos ver o louvor. Mas eu acredito que onde tiver 2 ou 3 reunidos, o nome dele, ele está presente. E eu acredito que ele está aqui, irmão, ó, desde a hora que chegou o primeiro, o segundo, ele já chegou junto. Aleluia, alguém está comigo nessa manhã? E quando eu olho para isso, eu vejo Jesus, um Pai de amor, um Deus amoroso. Quem é Jesus para você, irmão? Só aquele que pode impedir das coisas más acontecer na tua vida, ou aquele que pode dar as coisas boas que você tanto necessita? Quem é Jesus para nós? Quando nós deparamos com Ele, nos relacionamos ou sentamos num banquete, numa mesa como essa de hoje, e nos relacionamos. Quem é Jesus para você? O que você vai entregar a Ele, ou o que você espera ver dEle? Porque a maioria de nós entramos na presença do Senhor querendo receber, só olhando para frente. Aí eu quero te convidar nessa manhã a olhar no retrovisor e ver que Ele já fez muitas coisas pela tua vida, que se não fosse Ele, você nem aqui estaria. Diga para o teu irmão que está ao seu lado, fala assim: olha um pouco para o retrovisor aí. Fala, tem muita coisa que Ele fez. Ele é o Filho de Deus. Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ele não é só um mestre, só um profeta. Ele não é só alguém que cura. Ele é o Filho de Deus. A palavra do Senhor diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. É por meio de Jesus que há salvação. É por meio de Jesus que nós conhecemos um Deus, Criador dos céus e a terra. Eu não sei se você valoriza isso, mas eu reconheço onde eu chego que Ele é o Senhor e eu sou apenas servo. Alguém está comigo? Diga amém se você está aqui. Se puder aplaudir ao Senhor, aplauda ao Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: Deus, Jesus é mais do que você imagina, meu irmão. Eu estou apaixonado por Jesus, porque enquanto nós, aleluia, que andamos com Ele, não conhecemos Ele, nós não vimos Ele, mas pela fé nós sabemos quem Ele é. Pela fé Ele mudou a minha história. Alguns anos atrás apareceram uns homens na internet dizendo que o nome dele não é Jesus. Que o nome dele, porque não há uma transliteração para o nome.
que o nome dele era Yeshua, daqui a pouco era Yahushua, daqui a pouco Uaua, e daqui a pouco inventaram cada coisa, meu irmão. Eu fiquei abismado. Eu falei assim, eu não sei quem que é que eles estão enxergando aí, mas eu sei que pelo nome de Jesus eu fui salvo. Eu sei que pelo nome de Jesus eu já vi pessoas sendo libertas das garras do inimigo. Ele é o Senhor de toda a terra. Quando eu olho para isso, eu vejo que muitos não reconhecem, muitos não valorizam a Ele. Por quê? Porque talvez Ele é simples. Nós podemos entrar numa igreja bonita como essa, mas também com uma igreja pequena como era, feia como era, Ele também estava lá. Aleluia. E se essa igreja expandir mais ainda, Ele vai continuar aqui. Aleluia. Mas sabe, muitas pessoas não reconhecem Ele porque Ele é simples. Talvez as pessoas querem coisas metafísicas, bolas de fogo para adorar a Ele, mas Ele andou no meio dos pecadores. A palavra do Senhor diz, Isaías 53:2, porque foi sumido como um renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Eu fico vendo Jesus saindo de Nazaré, indo para Cafarnaum, a pé, com alguns homens, com uma roupa normal. Irmão, ninguém dava nada por Ele, mas aonde Ele chegava, as trevas reconheciam quem Ele era. Santo, aleluia. Ele era desprezado, como diz a palavra, mas rejeitado entre os homens, rejeitado talvez pelo seu pai, talvez pelos seus irmãos. Os seus irmãos queriam que ele morresse antes da hora e dizia para ele, sobe a Jerusalém, apresenta-te lá. Mas ele disse, não é chegada a minha hora ainda. Os próprios irmãos queriam matar ele, os irmãos mesmo, filho de Maria e José. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é Jesus a quem nós nos relacionamos. Esse é aquele Jesus que está na casa hoje. Esse é, aleluia, o Jesus que muitos aqui estão dizendo, eu sou pecador, miserável que sou. Outros estão dizendo, eu vim porque eu quero sair com o meu milagre. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero te dizer, valorize a Jesus, porque Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor de toda a terra, e não há um nome como o nome dEle, dado nos céus, na terra e debaixo da terra, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos e toda a língua confesse que Ele é o Rei da Glória. Ele é Senhor. Se Ele é Senhor, Ele tem autoridade. Diga para o teu irmão assim, não é só para ser admirado não, irmão. Porque tem muita gente que admira Jesus. Ele foi um grande profeta, Ele foi um mestre mais iluminado, como alguns falam. Ele é isso, Ele é aquilo, mas poucos lhe obedecem. Ser Senhor, Ele significa que Ele tem autoridade total. É alguém que nós precisamos obedecer. Tem gente que não quer obedecer, tem gente que quer fazer da sua vida a sua própria vontade. Sabe, o jovem rico chegou perto de Jesus e falou, bom mestre, que farei eu para entrar no reino dos céus? Jesus olhou para ele e falou assim, honra o teu pai e tua mãe, obedece os mandamentos, não mata. Eu tenho feito tudo isso. Jesus falou para ele, então pega toda a tua riqueza, dá aos pobres e segue-me. Sabe por que Jesus pediu o dinheiro dele? Porque era um deusinho no coração dele, irmão. Olha para o teu irmão e fala assim, será que tem um deusinho aí no teu coração? Ele vai pedir. Agora aí ele para de ser bonzinho, né? Sabe, eu gosto de jogar futebol, mas eu vejo que quando os negócios vão mais além, o Senhor fala, breca, para. Deus sempre vai pedir alguma coisa, e se Ele é Senhor, eu e você devemos obedecê-lo. Fala assim, como você querendo ou não, ou você obedece, ou então Ele não é Senhor da tua vida, Ele é apenas alguém que você o admira. Cutuca o teu irmão, fala, se você não obedece, cutuca ele aí.
Fala, se é apenas alguém que admira Ele, mas Ele nunca foi Senhor da tua vida. Porque se Ele é Senhor, meu Deus do céu. Quantos estão aqui? Ele é seu Salvador. Ele veio buscar o que se havia perdido. Ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nós que éramos pecadores. Alguém está aqui comigo? Lucas 19:9 disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus entrou, irmão, e encontrou você um dia em algum lugar. Eu não sei onde foi. Alguns encontrou numa balada, alguns encontrou na sua própria casa, alguns encontraram Jesus, aleluia, no hospital, mas Ele te encontrou e Ele veio para te salvar, viu, santo? Ô Santa, Jesus veio para te salvar, não foi para te dar só vida boa aqui na terra, não. Ele veio preparar um lugar, Ele foi preparar um lugar para que aonde Ele está, nós estejamos também. Está comigo aqui ou não? A nossa vida, Paulo vai dizer, se nós pensarmos em Jesus só nas coisas, nós somos os mais miseráveis homens. Irmão, se você aceitou Jesus, é saber que Ele morreu na cruz, ressuscitou e um dia voltará para nos buscar e viver com Ele para sempre. Talvez, aleluia, vai subir um pecador e um fariseu vai ficar perguntando, ele não merecia. Olha para o teu irmão e fala assim, quem você é nessa manhã? Ele não apenas mostra o caminho, Ele é o caminho. João 14:5 disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Dizem que todas as religiões levam a Deus, aleluia. Se você fizer boas obras, você vai a Deus. Se você não matar, não roubar, vai a Deus. Mas o único caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro. Nós somos pacientes e toleramos as pessoas das suas incredulidades, mas a verdade é uma só. E eu tenho até medo, irmão, de nós não estarmos pecando, de aleluia, falar não, Deus te entende nada. Ou você aceita Jesus, ou a palavra diz que você já está condenado, ou você entrega a tua vida a Jesus e reconhece Ele como caminho, verdade e vida, ou então não há salvação, porque Ele é a salvação. Ele veio resgatar o que se havia perdido. Nós que estávamos mortos nos nossos pecados e ofensas, aleluia, Ele nos ressuscitou com Ele para vivermos eternamente. E a vida eterna não é só lá, já começa aqui. E se tiver alguém aqui que já está vivo, diga amém e dê um aplauso ao Senhor se você está vivo. Fala para o teu irmão assim, diga para o teu irmão, ele só não te perdoou, mas como ele pagou a dívida, tá? Porque Jesus me perdoa. Não, Jesus te perdoa, não é só Jesus te perdoa, Ele pagou a dívida. E cuidado para você não ficar brincando com o pecado e ficar pisando no sangue de Cristo. Porque se Ele pagou a nossa dívida, irmão, foi caro, foi pelo seu sangue. Não é só, perdoa os meus pecados, Senhor Deus, o Senhor sabe que eu sou pecador. Não, foi pago uma dívida muito alta pela tua vida. E você e eu devemos valorizar isso, é olhar, aleluia, parar de olhar para frente. Sabe quando a gente acende o farol e nós só olhamos para frente, só olhamos, eu quero conquistar, eu quero avançar, eu quero chegar, Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na minha família, eu quero alcançar aquele lugar, eu quero ir, mas hoje é uma manhã para a gente pisar no freio, encostar o carro, aleluia, no acostamento da nossa alma e olhar no retrovisor e ver o que Jesus já fez por nós, aleluia, como Ele teve misericórdia de nós. Alguns aqui, irmão, eu não sei, talvez eu vou falar da minha vida, era um miserável homem pecador, que aleluia, fazia coisas terríveis, mas Ele me amou e foi lá onde eu estava me resgatar, para que eu pudesse hoje servi-lo em integridade e fidelidade. Eu não posso cobrar nada de Jesus, eu tenho que entrar aqui e dizer: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez na minha vida, e eu sei que eu não estou sozinho, tem mais alguém aqui que pode reconhecer que Jesus fez tudo em tua vida.
Santo. Olha para o teu irmão e diga assim: Ele pagou o preço pela tua vida, irmão. Diga para ele. Fala, sabe quando você era aquele pecadorzão lá? Que agora você é pecadorzinho aí, né? Mas sabe quando ele foi lá e te perdoou, e até depois de crente te perdoou ainda? Só pagando, rasgou a dívida, a célula que era contra nós. Colossenses vai dizer isso. Riscou a cédula. E aí nós pecamos e está tudo bem. Não, irmão. Nós não podemos mais viver no pecado. Nós devemos olhar para trás e ver o que Jesus fez, ou o sacrifício que ele fez por nós. Poderia até colocar aquele filme hoje, A Paixão de Cristo, para você se lembrar que Jesus morreu pela tua vida. Jesus não morreu para te dar carro, casa e uma herança, irmão, para você viver tranquilo os seus 60 anos. Jesus morreu para te levar para o céu. Tudo que tem aqui vai ficar aí, a traça vai corroer tudo aí. E se você for antes da hora, ainda vai ficar para o outro ainda. Contou com o teu irmão, fica pensando, fica, que você tem alguma coisa. Não, porque às vezes pensa, não, vou fazer. Aí morre, quem vem é o outro. O ursão toma conta da herança. Ou a ursona, né? Está repreendido. Sabe, mas quando eu olho para Ele, Ele é o amor. Ele amou, nos amou tanto, de tal maneira. Não só, irmão, não só Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus nos amou. Ele olhou, irmãos, Ele olhou para nós e falou: vai valer a pena. Vai valer a pena. A palavra do Senhor vai dizer que Ele verá o fruto do seu precioso trabalho e se alegrará. Sabe, eu sei que vai ter um monte de fariseu naquele grande dia, mas vai ter um monte de pecador arrependido, beijando os pés do Senhor. Meu Deus, tem alguém aqui comigo nessa manhã? Tem alguém aqui que reconhece o seu sacrifício na cruz do Calvário? Por um minuto, se você puder, levante as suas mãos e adore ao Senhor por um minuto, só para me segurar minhas emoções aqui agora. Sobe, pode subir. Levante as suas mãos, levante as mãos, levante as mãos. Sabe, expresse a tua gratidão ao Senhor. A prova do amor dele por nós, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, nós éramos terríveis, aleluia, e Ele se entregou por amor. Levante as suas mãos e adore ao Senhor por um minuto, Ora, Shurika, Kalama. Aleluia, aleluia. Quem é esse? Adore o Senhor, porque nós estamos numa manhã onde Ele está na casa. Tem um pecador e tem um fariseu. Quem você é nessa manhã? Então adore o Senhor. Ergue os seus pés com as lágrimas. Agradeça ao Senhor porque Ele te amou. Hoje é dia para nós olharmos para trás e ver o tanto que Ele já fez por nós. Deixarmos as nossas ambições egoístas. Eu preciso conquistar, eu vou chegar, Deus vai fazer, aleluia. Eu quero dizer que Ele pode fazer tudo e qualquer coisa, irmão. Mas olha no retrovisor e já vê o que Ele já te perdoou lá atrás, o que Ele já fez por você lá atrás. E valorize a presença dEle neste lugar, nessa manhã. Oh, Santo! Ebalassuri me canta lá, balas. Quando aquela mulher, ela lava os pés de Jesus, ela está reconhecendo quem Ele é. Ela está adorando
Quando ela unge os seus pés, ela está reconhecendo que ele é ungido de Deus. Sabe, aquilo que era para ser morte para ela foi vida, porque Jesus estava lá. Muitas vezes nós entramos na igreja, irmão, e saímos da mesma forma porque estamos como os fariseus. Mas se nós reconhecermos quem Ele é, se nós adorarmos na beleza da sua santidade, se nós o reconhecermos que Ele é o Senhor, nós sairemos de qualquer ambiente, seja grande e bonito como esse, como pequeno, porque a presença dEle vai nos fazer reconhecer e sair de lá, como Ele disse para aquela mulher: vai, filha, a tua fé te salvou. Vai, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, vai em paz. Por que nós não saímos muitas vezes em paz? Porque só queremos coisas, e aí quando Deus não faz o que nós queremos, nós não temos paz. Mas quando nós reconhecemos quem Ele é, nós saímos perdoados e saímos em paz. Apaga o farol hoje, nessa manhã, do seu carro, da sua vida. Apaga o farol e para de olhar para frente um pouco. Se você puder, olha para trás. Ele é o desejado de todas as nações, e Ele virá. Ele voltará para nos buscar, para que onde Ele está, nós possamos estar com Ele também. Sabe, irmão, vai chegar o dia, o arrebatamento da igreja vai chegar, em que os salvos vão ser transladados num abrir e fechar de olhos. Eu não sei se você espera esse dia, ou se as coisas deste mundo são mais atraentes para você, mas eu não quero ficar como uma mulher de Ló, olhando para trás. Eu quero olhar para frente, olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé. Quantos estão aqui nessa manhã? Diga para o teu irmão assim: olha, você tinha nada, você não era ninguém. Diga para o teu irmão, fala: mas Ele te amou, Ele te amou, Ele te amou. Filipenses 2:5. Esse texto é um dos mais lindos da Bíblia Sagrada, que exalta o nome do Senhor, porque Ele é. Meu Deus do céu. Sabe, a gente quer, eu quero viver uma explosão de avivamento, eu quero viver o fogo, eu quero impor as mãos e as pessoas serem curadas, eu quero ver pessoas sendo libertas, eu quero ver famílias restauradas, eu quero tudo isso, mas antes de qualquer coisa eu quero pelo menos poder acordar e falar: Jesus, obrigado pela tua presença comigo. Eu estava vendo um pastor hoje, ontem, não sei porque eu fui ouvi-lo. Nós vamos terminar com aquele hino lá, tá bom? Eu não sei porque que eu fui ouvi-lo, mas talvez para mim ver que nossos dias vai se passar. Todo esse fogo, esse avivamento, uma hora vai acabar, irmão, em mim, eu sei. Todo esse desejo de ir, já querendo ir para outra cidade, agora em Minas Gerais, abrir outra igreja, isso aí um dia vai pagar. Todo o dinheiro que nós estamos investindo em pessoas, em vidas, em construções, em reforma, tudo isso vai passar. Eu sei que isso aqui vai acabar. Vai chegar o dia que ninguém nem vai lembrar do pastor Daniel. Só que eu vi um pastor falando, e ele falou o quanto ele estava amargurado com isso, porque quando ele mais precisava, ele já está sozinho, já não tem o que ele tinha, já fez tanto e não faz mais. Mas quando eu olhei ele falando aquilo, no meu coração, o único sentimento que veio é esse: Senhor, eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para o Senhor. Tudo é teu. Cada centavo doado para alguém, cada centavo investido na obra, tudo é para a glória do Senhor. E se amanhã, irmão, aleluia, chegar na velhice, ninguém mais, aleluia, olhar, ninguém mais valorizar, eu quero estar esperando a vinda do Senhor, como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Agora o que me aguarda é a coroa que Ele reservou, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vida. Quantos amam a vida do Senhor aqui? Ergue a tua voz e dê um grito de glória e aplauda o Senhor se você puder. Chora calabara,
Fique de pé para pensar que vai terminando, vai. Eu queria pregar mais até, eu quero falar de Jesus hoje, na semana, eu quero falar de Jesus. Sabe, irmão, a minha palavra, eu sei, a minha teologia é mais de mudança de vida, de caráter, de comportamento, porque eu penso assim, se Jesus já fez tudo por nós, nós agora precisamos dar uma resposta para isso. Então você vai sempre ver eu pregando sobre mudança, sobre vida, sobre caráter de homem, de mulher, de criança, de jovem, de posicionamento de obreiro. A minha mensagem sempre vai ser mais essa, porque é isso que eu carrego, essa é a unção que Deus me deu. Estão aqui comigo ou não? Mas eu sei, irmãos, que se você não reconhecer Jesus, se você não entregar a tua vida a Jesus, se você não declarar que você precisa dele, se você não reconhecer que ele é na tua vida, nada disso será possível. Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é digno de receber toda a honra, Ele é digno de receber toda a glória, Ele é digno de receber toda a adoração. Então nessa manhã, com vontade ou sem vontade, reconheça que Ele está na casa, e reconheça que você precisa adorá-lo, reconheça que Ele é o Senhor da tua vida, e se o nome dEle está acima de todo nome, declare isso, porque se cremos com o coração e aleluia, confessarmos com a boca, nós seremos salvos. Olha para o teu irmão e diga assim: Jesus, Ele é o Senhor. Se você não confessou Jesus, ou você está ainda caminhando dois pensamentos, talvez você seja um fariseu hoje. Eu quero ver o que Jesus vai fazer na minha vida, o que Ele vai fazer com meus planos, meus futuros. Ou se você é como aquela pecadora que chegou aos pés de Jesus e só derramou as suas lágrimas, lavou os pés do Senhor. E Ele está aqui, irmão. Ele está aqui. Nós podemos sair daqui em paz hoje com Ele. Aquele hino, cadê a Yara? Está aí? Vem cá, esposa, também me ajuda aqui. Nós vamos terminar com: quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Se você quiser vir ao altar, venha ao altar e se lance aos pés de Jesus hoje, irmão. Mas sabe, adore ao Senhor de todo o teu coração, porque Ele é o Rei da Glória, Ele está aqui. Não fique esperando o que Ele vai fazer. Olhe para trás e veja o que Ele já fez, e adore a Ele na beleza da tua santidade. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, e reconheço que se chegamos até aqui, tudo veio das tuas mãos. Sem ti, nada podemos fazer. Se hoje eu tenho uma família, se hoje eu tenho filhos, se hoje eu tenho, Senhor, aleluia, um ministério, se hoje eu tenho, aleluia, alegria, paz, tudo vem do Senhor. Eu tenho olhado para frente, Pai, eu tenho sonhado muito grande, Tu sabes a minha oração qual é. Mas eu não me esqueço do que o Senhor já fez. Eu me lembro que eu era, Senhor, há 22 anos atrás. E eu te adoro, Senhor.
Muito obrigado, Jesus. Eu quero, Deus, tributar toda a honra e glória ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda há de fazer. Ao teu nome, Senhor, ao nome de Jesus, seja entregue toda a honra e toda a glória. Tu és o amado, o desejado das nações, e nós te desejamos, Senhor, amado da minha alma. Nós te amamos, te serviremos até o fim. Iremos juntos, Senhor. Aleluia. E nós oramos, Senhor, nessa manhã, para que outros pecadores também possam, Senhor, chegar diante da tua presença, se prostrar e te adorar, na beleza da tua santidade. No nome de Jesus eu oro e te entrego toda a honra e glória. Tira de nós todo o farisaísmo, Senhor. Tira de nós toda a condenação. Faz nós olharmos para nós, Senhor, nessa manhã, e ver o quanto o Senhor já fez por nós, e dar-nos um coração mais misericordioso a partir de hoje. No nome poderoso de Jesus, eu oro e te entrego toda a honra e glória, desde agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir aqui, irmão. Pode vir aqui no altar do Senhor e agradecer a Ele. Hoje não é para pedir milagre, não é para pedir unção. Hoje é para agradecer e reconhecer quem Ele é. Dobre o seu joelho e agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito em tua vida.